Meu nome é William, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica noturno. Esse vídeo é uma parte do primeiro trabalho da disciplina de Sistemas Operacionais e, além desse vídeo, é um relatório e outros dois códigos dos programas desenvolvidos a serem entregues como primeiro trabalho. Nesse trabalho é tratado sobre multiprocessos e nesse vídeo serão apresentadas duas funções com essa finalidade. A primeira função é a função fork, que tem por objetivo criar novos processos a partir de um processo origem, ambos sendo chamados de processo filho e processo pai, respectivamente. Também vamos apresentar as threads, que são utilizadas para multiprocessamento também. Vamos começar esse trabalho apresentando pela função fork. Basicamente, a função fork, quando chamada dentro de um programa em execução, cria um novo processo idêntico ao processo pai no momento da chamada, ou seja, o novo processo, ou processo filho, é uma cópia idêntica do processo pai, porém o processo filho é um processo separado do processo de origem, ou seja, não compartilha memória. Isso leva a um ponto importante no desenvolvimento, que são os canais de comunicação entre processos. E nesse código especificamente foi utilizada a função pipe. Ambas as funções serão descritas logo aqui em seguida já. Vale lembrar que o código, que é executado é uma versão atualizada, porque conforme que foi apresentado no relatório, o programa apresentou alguns desafios, que precisaram ser contornados para que o programa tivesse um correto funcionamento. Aqui no início estão as bibliotecas, que foram utilizadas no desenvolvimento desse programa. Em seguida, a gente vai continuar essa apresentação passando para a função main. Na função main, a princípio são passados dois parâmetros. O primeiro parâmetro na verdade, o primeiro parâmetro desse vetor, desse ponteiro aqui, é um parâmetro padrão. E o segundo parâmetro, que é o número que vai ter seu fatorial calculado. E o terceiro parâmetro é desse vetor aqui, argv, é o número de processos que realizarão esse cálculo. Aqui a gente faz a verificação, que se a quantidade de parâmetros está de acordo, se for passado de forma correta. No caso, são necessários três parâmetros, o primeiro sendo padrão, o segundo o valor a ser calculado, que terá o seu fatorial calculado, e o terceiro é o número de processos que executarão esse cálculo. Aqui a atribuição do primeiro parâmetro digitado para a variável valor, que vai calcular o fatorial desse número aqui, e depois, como segundo parâmetro, passado para processo, que é o número total de processos que executarão esse código. Aqui está a criação da struct de cada filho. Essa estrutura do tipo filho, tem dentro dela uma variável PID, que é utilizada na criação de cada processo filho. E também um int, um vetor de duas posições, que é utilizado para que possa ser estabelecido o canal de comunicação entre o respectivo processo filho, e entre o processo pai. Lembrando que esse vetor aqui, é criado, cada posição do vetor vai representar um processo filho. Seguindo aqui, a gente chega na criação dos pipes. A gente inicializa o pipe passando a variável, que foi a variável, o vetor de duas posições que foi selecionado para que pudesse haver essa comunicação. Lembrando que
A gente vai chegar aqui agora. No loop principal, né, na criação dos processos filhos, aqui quando é chamada a função fork, ela retorna diferentes valores, né? Se o programa que estiver sendo executado, se o processo que estiver sendo executado for o processo pai, ou se o processo que estiver sendo executado for um processo filho, né? Então, aqui no caso, se o processo pai estiver sendo executado, o valor retornado é um valor maior do que zero, né? Que é referente ao ID do processo em execução. E caso o processo que esteja sendo executado, o valor seja um processo filho, o valor retornado pela fork é igual a zero. Né? E se for o meu valor menor que zero, é porque a criação do processo filho ocorreu com algum problema. Por isso que a gente faz essa verificação aqui. Fazendo a verificação, né, do processo, agora a gente vai verificar se o programa que está sendo executado é o processo filho ou o processo pai. Sendo o processo filho, né, avaliando a condição retornada pela variável, pela função fork, na verdade na variável pd, a gente vai executar o processo filho. Aqui dentro do processo filho é declarada uma variável long-double do tipo result, né, que vai armazenar o resultado parcial do cálculo do fatorial. A variável div armazena o resultado inteiro da divisão do valor total pelo número do processo. Na verdade, aqui é mais uma lógica de como foi dividido o número fatorial entre os diversos processos, né? Que pode ser visto aqui, então ele vai aumentando conforme o loop segue, ele incrementa o trecho, mas divide, né? O importante é que ele divide o número do fatorial ser calculado entre os diversos processos. A variável result, né, que primeiramente foi declarada, ela armazena o retorno, né, o return da função fatorial, né, que tem como primeiro parâmetro o valor superior, definido aqui, né, e o valor inferior desse trecho que vai ter o fatorial calculado. A função fatorial é a função que vai em si, né, realizar o cálculo. Então tá aqui as duas variáveis, né, os dois parâmetros. Esse cálculo foi realizado de forma simples, né, dentro de um loop aqui. E depois do cálculo desse resultado parcial, ele retorna o valor calculado. Agora, seguindo no processo filho, como foi mencionado acima, né, houve um desafio no primeiro programa executado, que o programa estava levando mais tempo para criar o processo do que para realizar o cálculo. Então, para contornar esse tipo essa situação, né, que foi encontrada, foi encontrada uma forma de dar um delay no programa para que a gente pudesse acompanhar essa execução e essa execução mais correta da função fork. Então, essa variável delay, né, armazena o quadrado da diferença, né, entre o superior e o inferior, né? E esse delay é passado como parâmetro da função loop, né, que é a função que vai levar o tempo, que vai aumentar o tempo da execução de cada processo filho. Então, esse tempo vai ser aumentado, né, da forma de escrever essa frase aqui dentro de um arquivo, né, pré-definido aqui. E primeiro ele abre esse arquivo, depois escreve a frase, depois fecha o arquivo, né? Isso quantas vezes forem necessárias, né? Através da variável delay. Então, dado esse tempo, esse tempo de execução, né, de cada processo filho, a gente vai para a parte de comunicação do processo filho escrevendo para o processo pai ler. Né? Primeiramente é fechado o canal de leitura,
né, entre esse canal desse pipe. Em seguida a gente vai abrir o canal de escrita, né? Primeiramente é passado a posição do vetor, né, referente ao canal de escrita, onde está o em qual variável, né, está armazenado o endereço onde está armazenado o valor que será escrito, e o tamanho dessa variável. E depois é encerrado o processo filho aqui no exit. Depois a gente vai para a execução do processo pai, né, sabendo que todos os processos filhos se encerram aqui. A gente vai para a execução do processo pai. Para isso foram criados, né, essa variável init aqui, que é usada no loop de leitura de cada processo filho. E duas variáveis long double, né, que é final e essa FAT aqui, que é utilizado para calcular o valor final do fatorial. Aqui dentro do loop, né, o processo pi vai ler o valor que está armazenado dentro do pipe de cada filho. Então, primeiramente é fechado o canal de escrita, em seguida é aberto o canal de leitura e é passado também como parâmetro o endereço onde vai ser armazenado, né, o dado ali que está no pipe e o tamanho dessa variável. E depois é fechado o canal de leitura. Daí, aqui lá em seguida é feito o cálculo do fatorial, onde afinal desse loop aqui ele vai ter o valor resultante. Né? E por último é apresentado o fatorial desse número. Bom, agora a gente vai passar para a parte de execução desse código para a gente verificar os resultados. E vamos fazer primeiro a execução. Primeiro a gente vai fazer como exemplo, a gente vai pegar o cálculo do fatorial de 1750, que é o maior valor possível para a variável long double. E primeiro a gente vai ver esse resultado com apenas um processo. Bom, o resultado final foi de 4.722 segundos. Vamos executar novamente só para a gente ter uma média. Então, terceira vez. Bom, ficou em torno de 4,7, mas já é bem diferente dos próximos valores. Vai executar com 5. É absurda a diferença, já caiu para 900 milissegundos. Vamos executar novamente. Agora vai para 52 milissegundos. 139, então já é muito diferente em relação a um único processo. Né? Vai executar com 10 processos. Então ela segue uma redução. Agora a média é menor, né? Em torno de 34 segundos, 32 milissegundos. Bom, essa primeira parte então tá concluída, porque a gente detalhou o código da maneira correta. E também a gente executou e pôde verificar, né, a diferença dos tempos conforme a gente varia o número de processos. Né? Então o fork acaba funcionando da maneira correta. Só a gente avaliando aqui, o resultado do fatorial também está correto, né? Se a gente pegar não é conferir todos os dígitos, mas esses primeiros 4 dígitos são os encontrados, né? Quando a gente faz o cálculo pelo computador ou por qualquer outro meio aí. Eles são coerentes. Então é isso, a primeira parte do trabalho é essa, sobre o fork. Então ele funciona de maneira correta. Agora a gente vai para a parte das threads. As threads, né, também são utilizadas, né, para facilitar o processamento de um programa, a execução do programa.
com a diferença que elas compartilham memória, né, com o programa de origem. Né? Dessa forma, é dispensada a comunicação entre, entre as threads e o programa de origem, né, o processo de origem, como era no caso dos processos, né, da primeira parte do trabalho, né, que é a função fork. Aqui estão, começar detalhando o código, né, aqui foram as bibliotecas utilizadas para a execução da implementação do código. Essa função aqui, né, ela vem dessa biblioteca, né, thread, né, .h, e ela tem como finalidade a sincronização da execução das threads, né? Então, o ponto do programa onde é instalado as barreiras, os programas são executados, né? Na verdade, os programas são executados até o ponto onde essas barreiras são implementadas, né? A gente vai detalhar mais um pouco para frente aqui. Aqui está a estrutura valor, né? Que é criada para que sejam passados, né, para cada thread o valor inferior e superior do trecho do número a ser calculado e o resultado desse cálculo. E como variável global é criado um ponteiro, né, v, do tipo valor. Né, para ser passada essa variável para a linha de execução das threads é necessário que seja um ponteiro. E além dessa foi criada uma variável do tipo long_double, né, para armazenar os resultados dos cálculos. Essa função loop, né, igual que de forma similar ao que aconteceu no processo fork, ela serve para que o programa leve mais tempo, né, para ser executado e assim a gente possa visualizar de uma maneira mais clara a funcionalidade das threads. Aqui a função executada para o cálculo fatorial é similar à função para realizar esse cálculo dentro do programa que gerava os novos processos. Né? Em seguida está o trecho, né, do código a ser executado pelas threads. Né? As threads executarão esse trecho aqui, né, que é a função espera, e recebe um ponteiro void um ponteiro stc void. Essa função recebe um ponteiro e na próxima linha, né, é criada uma variável vv, uma variável ponteiro do tipo valor, né, que recebe o ponteiro que foi passado como parâmetro, né, quando foi chamada essa função. Em seguida, a variável result, né, vv, essa variável vv, recebe o retorno da função fatorial, que foi passada como parâmetro os valores superior e inferior, né, armazenados na estrutura passada como parâmetro para a função, que será executado pelas threads. A resposta, né, a variável resposta recebe o valor da multiplicação entre o valor anteriormente armazenado, né, pela variável result e ela mesma. Em seguida, né, a barreira é chamada para que as threads executem até esse ponto e então aguardem que as demais threads executem até o mesmo ponto, né, dessa forma sincronizando o programa como um todo. Aqui na main, igualmente ao programa da função for, que é passado como parâmetro dela o valor, né, que terá seu fatorial calculado, né, o primeiro parâmetro, e em seguida o número de threads que executarão esse cálculo. Lembrando, né, que o tempo é obtido através da adição da função time na linha de execução do programa do terminal, né, conforme foi feito anteriormente. Em seguida, né, avaliado se os parâmetros são válidos, e logo após aqui são atribuídas no primeiro parâmetro atribuído a variável valor, né, e o segundo parâmetro atribuído a variável processos, que representa, né, o número dessa variável representa o número de threads que executarão esse cálculo.
Aqui em seguida, né, as threads são criadas, é, tanto quantas são o número de threads solicitadas pelo usuário. Aqui nessa linha são criadas as barreiras, né? Ou seja, para cada uma barreira para cada thread e uma barreira para o programa principal para que o programa funcione da maneira mais adequada. Agora no loop de criação das threads, a variável v recebe um ponteiro que aponta para o espaço de memória indicado pela função malloc. Né? Em seguida, a variável sup e inf do ponteiro v recebe os valores superior e inferior do trecho a ser calculado, né? Conforme essa lógica aqui, que é a lógica similar ao programa do fork. Né? Aqui as threads são criadas, né? Nessa linha de execução, assim, dessa linha de execução. Recebem como primeiro parâmetro, né, o endereço do vetor utilizado na criação das threads. E o segundo parâmetro, nesse caso, é nulo. E o terceiro é a função, que será executada pelas próprias threads. E por último, o ponteiro, o void, né, passado como parâmetro para a função que vai ser executada. Lembrando que os valores que são passados para cada thread muda, né, porque ele está dentro de um loop e tem uma variação dessa variável i que faz com que os valores que são passados para cada thread, né, nesse compartilhamento de memória, sejam diferentes. Né. Executado, né, o loop de criação das threads pelo programa de origem, uma barreira é colocada para que esse programa de origem, né, que foi o programa que chamou as threads, só execute após as threads chegarem naquele ponto específico. Né. Assim, todas as threads do programa principal chegam ao ponto da barreira e nessa próxima linha aqui, depois que todas as threads e o programa principal atingem a barreira, elas são destruídas, né, para que o programa possa dar sequência. Seguindo aqui, né, por último, como o valor fatorial foi calculado anteriormente, só resta ao programa principal, né, printar na tela ali o valor final, né, calculado pela função fatorial. Vai executar ele, né, no princípio vamos executar com uma única thread. O tempo de execução foi de 780 milissegundos, né, e o cálculo também foi correto. E agora a gente vai executar com 5 threads, né, para avaliar a diferença. Já é visível a redução, né, 245 milissegundos. Aí com processos foi 113. E se a gente for aumentando aqui, ele vai 5 e né? Menor, e se for diminuindo ele vai apresentar uma média um pouquinho menor. Então, novamente o valor calculado, né, calculado da forma o resultado apresentado é um resultado correto. E esse programa também funciona da forma como esperado e como detalhado, né, no começo como solicitado pelo professor. Então, concluindo, né, nesse vídeo foram apresentadas, né, duas formas de implementar as tarefas, né, em um sistema operacional. Os processos e as threads que são utilizados, né, para implementar as tarefas. E foi observado, né, que ambos podem ser utilizados na execução de tarefas de forma paralela. Contudo, né, a gente vale ressaltar que é importante lembrar que, devido às suas características, principalmente o fato das threads compartilharem memória e o processo não, é importante, né, a gente sempre levar em consideração essas características, né, de cada
cada função antes de aplicar no uso real, né, dessas duas funções. Então, o vídeo é isso. A apresentação do trabalho é esse e junto ao vídeo, né, tá o trabalho, tá o relatório e os dois códigos conforme solicitado pelo professor. Até mais, obrigado pela atenção e até o próximo trabalho.